Paz do Senhor, crianças. Eu espero que todos estejam bem. Tia G tá morrendo de saudade. Não vejo a hora de tudo isso passar e nós podermos voltarmos para nossa sala, né? Que lá é o melhor lugar para aprender. Mas hoje nós vamos aprender a lição de número 1, um lugar de comunhão. E a nossa leitura tá lá em Atos, capítulo 2, no versículo 42 ao 47. Mas a tia G vai ler 3 versículos, tá bom? Que é o 42, que diz assim: E eles continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aí o 46 vai falar assim: eles perseverando diariamente em comunhão, comiam o seu alimento com alegria e singeleza no coração. E o 47, louvando a Deus e tendo favor de todo o povo. E o Senhor acrescentava diariamente à igreja os que estavam sendo salvos. Então, aqui em Atos, crianças, está falando dos benefícios da comunhão, né? Então, vejam só, eles viviam reunidos em comunhão, né? Então, eles partiam pão, tudo que eles tinham, eles dividiam. Né? Tudo que eles sabiam que uma outra pessoa estava precisando, eles iam lá, eles ajudavam, né? E quem são eles? São os cristãos daquela época, né? Eles estão nos ensinando a como viver em comunhão, né? Que vai além da oração. Ah, tem alguém precisando de oração, mas a comunhão leva você além da oração, que é a ajuda, né? Que vocês podem ver que eles falam. Eles repartiam o pão, eles viam a necessidade um do outro, iam lá, ajudavam. Então, nós vamos aprender hoje sobre um lugar de comunhão. E que lugar é esse? É a igreja, né? É o lugar onde nós nos reunimos com pessoas onde tem o mesmo objetivo, o mesmo propósito, as mesmas ideias, né? Então a igreja nos ensina a viver em comunhão para que nós possamos praticar fora da igreja também, né? Pra gente praticar dentro da nossa casa, que às vezes nosso papai não é crente, a nossa mamãe não é crente, pra gente praticar na nossa escola, com os amigos, na rua, com os vizinhos. Então, hoje nós vamos falar sobre a comunhão. No nosso para meditar, que tá aqui, ó, aqui embaixo, que é segunda, terça, quarta, quinta e sexta, tem as referências bíblicas. Dentro de cada referência dessa, ensina alguma coisa que está ligada à comunhão. Então, Jesus, ele quer, olha aqui, ó, Jesus, ele quer nos ensinar, né, várias coisas, mas uma das que hoje nós vamos aprender é a comunhão. O porquê viver em comunhão? Porque nós precisamos sentir a necessidade do outro, né, como igreja, como ser humano. Então, lá nessa partinha aqui, né, do para meditar, existem várias palavrinhas que eles deixaram grifadas, que é consideração. O que significa consideração? É o mesmo que ter respeito. Então, a consideração também está ligada com a comunhão. E aí tem outra palavrinha que está lá, que é ajudar. Ajudar, porque a gente precisa ter um coração sensível à necessidade do outro, como fala em Atos, né, crianças? Então, a ajuda, né, ela tem que partir também de nós, né? Então, a comunhão, ela está ligada a vários itens, né, que nós temos na nossa vida. Então, a comunhão está ligada à ajuda, ao amor, à consideração que nós temos que ter pelo próximo, né? Então, que nós tenhamos um coração que tem comunhão com o outro e principalmente um coração que tem comunhão com Cristo, com Jesus, com o nosso Deus, porque é Ele que nos ensina a viver em comunhão. Nós não aprendemos isso com a tia G, com o pastor, com a mamãe, mas nós aprendemos isso com Cristo, né? Porque Cristo, ele foi o melhor exemplo e é o melhor exemplo de comunhão, de união, né? Porque aonde Jesus passava, quando ele estava aqui na terra, ele ajudava, independente se fosse uma pessoa crente ou não crente. Ele ajudava, ele simplesmente ajudava. Ele chegava, curava, ele ajudava com uma palavra, ele ajudou alimentando a multidão, né? Então, assim, Jesus, ele é o melhor exemplo de comunhão, né? Às vezes a gente fala, tia, mas eu nem gosto daquela pessoa, eu nem gosto daquela criança, mas a comunhão, o coração que tem comunhão com Jesus, te leva a amar pessoas, te leva a cuidar de pessoas, te leva a ajudar pessoas, crianças. Então é isso que nós temos que aprender, né? Que
Um dos melhores exemplos também são os apóstolos, né? Eles viviam em comunhão, né? Eles estavam ali ajudando Jesus, mas eles tinham comunhão com Cristo e comunhão com o povo, né? Porque para a gente ter uma caminhada abençoada, nós precisamos estar em comunhão, né? Para a gente se tornar uma pessoa sensível, porque às vezes tem alguém precisando, mas aí você não tá nem aí. Ah, não sou eu mesmo? Não. Isso não é um sentimento que vem de Jesus. Nossa, olha, aquela pessoa está precisando. O que será que eu posso fazer? Se você não pode ajudar de uma maneira efetiva com dinheiro ou com um alimento, ajude orando. Jesus abre uma porta de emprego, Jesus dá saúde, né, criança? Então a gente precisa aprender a viver em comunhão uns com os outros. E o melhor lugar de aprender é na igreja, com Cristo. E aí nós colocamos em prática, dentro da igreja, nas nossas casas, no nosso serviço, na nossa escola, com os nossos amigos, aonde quer que a gente vá, porque a gente aprendeu a viver em comunhão, né? Que isso vem da parte de Deus. Isso a gente não aprende com o papai, com a mamãe, mas a gente aprende com Cristo, né? Então, quando Jesus ele ressuscitou, ele prometeu que a gente não ia ficar sozinho, né? O Espírito Santo que o Pai enviaria em seu nome. Isso está escrito na nossa lição. E assim como Jesus disse, aconteceu. Ele acendeu o céu e enviou o Consolador, que foi derramado sobre os discípulos quando eles receberam esse poder, foram capacitados a pregar a milhares de pessoas. Então, vejam só, quando Jesus morreu, ele prometeu deixar o Espírito Santo, né, para nos consolar, para nos fortalecer, para nos ajudar, para ajudar a pregar o Evangelho, para ajudar a ser um ser humano melhor. Então, nós precisamos aprender com Jesus, né, porque ele foi o melhor e maior exemplo. Jesus, ele é o maior e o melhor exemplo, né? E esse amor que ele nos mostrou com a sua morte na cruz, com todo o seu sacrifício, tem que ser a inspiração para a gente viver bem com o nosso próximo, para a gente amar o nosso próximo, para a gente ajudar o nosso próximo, para a gente viver em comunhão com o nosso próximo, né? Porque Jesus, até na sua morte de cruz, ele mostrou quanto ele nos amava e quanto valeria a pena aprender com ele e praticar tudo aquilo que nós aprendemos, né? Então, quando nós estamos diante de Deus, diante de Cristo, nós precisamos aprender e colocar em prática, né? Porque às vezes, crianças, a gente não coloca em prática. A gente fala sobre obediência, mas não tem um coração obediente. A gente fala sobre amor, mas a gente não sabe amar. A gente fala para não brigar, mas a gente briga. Então, que você, criança, aprenda a viver com Cristo e colocar em prática. Tia, mas eu não consigo ser muito obediente à minha mãe, mas por amor a Cristo, você vai aprender e praticar a obediência. Ai, tia, eu sou muito seletivo com os meus amigos, eu não gosto de todo mundo. Você vai aprender a amar a todos, sem fazer acepção de pessoas, assim como Cristo nos amou, né? Porque nós precisamos aprender e praticar, assim como a comunhão. Ah, tia, mas eu nem gosto de todo mundo, mas nós precisamos aprender a amar, né? Porque o amor é um dos sentimentos que está ali, ó, coladinho com a comunhão, entendeu? Então, nós precisamos amar e aprender a conviver em comunhão uns com os outros, tá bom? Eu quero agradecer esta oportunidade e dizer que eu tô morrendo de saudade e eu espero que essa palavra tenha falado ao seu coraçãozinho, responda o nosso questionário, mamãe, ajude a criança a responder o questionário, ajuda ela a orar, ajuda ela a ter uma vida com Cristo. Isso é uma das responsabilidades dos pais, né? Então ajude o seu filho, ensine o caminho que ele deve andar, fale mesmo do amor de Jesus, incentive-o a responder a nossa lição, porque quando tudo voltar ao normal, a tia G vai corrigir, a tia G vai olhar quem fez e quem não fez. Isso é importante para o seu crescimento espiritual, criança. Tá bom? Um beijo
E se Deus quiser, isso vai